Fala galera, hoje nós estamos aqui com um grande amigo, anos que a gente se conhece, né, do voo, do parapente, o Curti também passou por uma fase de asa, tem uma bela história no nosso esporte. É hoje que eu vou bater um papo com essa grande pessoa que faz diferença no nosso esporte. Curti, obrigado por ter vindo aqui na Sol, veio buscar equipamento e a gente aproveita para bater esse papo legal, relembrar muita coisa, né? E eu acho que história não falta, né? Curte, para começar, vamos falar um pouquinho de família. Pelo que eu sei, sua mãe voava de asa delta. E aí isso foi você entrou primeiro ou ela entrou primeiro e depois você entrou no embalo da sua mãe? Foi meu pai, Foi seu pai que quem começou. patrocinou literalmente em todos os níveis o começo do voo. Eu estava numa fase bem deprê na vida, estava de mal com a vida. Olha, Eu tinha acabado de servir o exército em Brasília e não fazia sentido continuar vivo, estava nesse nível a coisa, assim, estava no fundo do poço. E meu pai, que sempre foi um cara bastante disciplinador e bastante duro, ele percebeu a agonia do filho. E o meu sonho sempre foi voar. aham. Eu, numa idade anterior, eu queria ser piloto de caça. Meu sonho era piloto de caça. E eu queria fazer picar, para depois fazer a AFA, mas aí a vista não ajudava. Já na ocasião, foi frustrante. Não Foi. consegui fazer o que eu queria fazer, que era ser piloto de da Força Aérea. Ali já começou a frustração com não teve a abertura para o voo. Aham. Aí a vida continuou. Isso foi com 14, 15 anos, que é a hora que você tem que decidir entrar nessa jornada para ser piloto de avião. Aí a vida continuou aos trancos e barrancos, e depois de servir o exército, meu pai percebeu a infelicidade no filho e ele já tinha experiência com alguns voos de planador, tal. O pai do meu pai construiu o planador. Ele já é de uma época que comprava aqueles kits de planador que vinham da Alemanha. Então, assim, ele Isso, fez o primeiro planador dele mesmo no isso foi em quintal de que ano? casa. Eu não tinha nascido ainda. Isso foi entre anos 50 e anos 60. 50, Eu 60. não consigo te Não, precisar a legal. data. Legal porque é uma referência, Sim, porque se usou muito, né, na guerra, na Alemanha, sim, o planador era uma ferramenta, eh, de ataque, né, de exatamente, ataque, silenciosa. silenciosa, Isso. né. Mas aí, graças a Deus, tomou um outro rumo, né. Mas enfim, vai lá, E segue a história. aí, assim, o meu pai teve essa influência do pai dele, que chama Kurt, inclusive, Olha, bacana. chamava, e com aviação. Meu pai fez por um tempo planador, mas não se encantou. E aí, nessa fase do filho na agonia, ele falou, um belo dia ele olhou para mim e falou: "Vamos aprender a voar de asa delta?" Ali foi a minha boia de salvação, o voo de. E aí começamos o curso juntos, ele, eu e meu irmão. E minha mãe, apavorada com a A ideia jornada, com a ideia, com a jornada, falou: "Meu Deus do céu, eu vou ficar viúva e vou perder meus filhos." No começo, para ela foi impactante, a gente começar junto o voo, e ela ficou um ano observando, fazendo nossos resgates, observando as nossas alegrias depois de cada voo. Na mesa do café da manhã, era só aonde vamos voar, que o horas vamos subir. assunto. Não tem almoço voador, na janta, Hum. como é que foi o dia de voo? E assim foi um ano para minha mãe começar a perceber que, poxa, tem alguma coisa errada, não com o voo, comigo. Aí depois de um ano ela resolveu fazer um voo duplo, um ciclo agudo, pronto. Aí o bichinho mordeu ela e foi muito interessante, porque junto, concomitantemente com ela estar experimentando o voo pela primeira vez, no pico agudo, eu decolei desengatado de asa, eu sofri um acidente, fraturei a coluna, 3 vértebras, e ela estava começando, era o primeiro dia de morrinho de aula dela. Ela estava no morrinho de aula e eu tive esse dom. Fui para o hospital, ela nem ficou sabendo. Fui para o hospital, primeira coisa,
quando ela me viu deitado na cama de hospital, a primeira coisa que eu quis falar para ela: "Mãe, não tem nada a ver com voo, foi vacilo meu, podia ter sido de Erro bicicleta, de meu. moto". Ela falou: "Não, beleza, não vou parar o curso não". Foi muito interessante, sabe, as provas que a vida Aham. colocou a gente para. Ali eu vi que, como ela estava confiante de começar a fazer o voo, no primeiro dia, depois do primeiro dia de aula no Morrinho, vendo o filho na cama do hospital, fantástico. As coisas, o voo colocou a gente para viver experiências muito, eh, de confiança. De confiança, quebrou muitos medos, sabe, foi desmontando várias travas, vários bloqueios psicológicos que a gente Egos. tem. Sim. E literalmente o voo livre foi libertando a gente, né, foi deixando a gente inclusive mais, menos pai e filho e mais irmão de voo. Foi uma alquimia que o voo fez, que foi, você falou que estamos aqui, né, Aham. numa família, tem a pequena família biológica, que a gente pode experimentar partilhando do voo, e aí Uhum. pais, mães e filhos viram brother, irmão de voo, né, e essa família a gente percebe que a comunidade de voo vai ficando de novo um ambiente familiar com pessoas que frequentam o mesmo sítio, Aham. e depois aqui na Sol eu me sinto em casa também, ou seja, é um ambiente familiar. Eu acho que o que vocês conseguem fazer aqui, essencialmente, não é um negócio, por mais que seja um negócio, é muito familiar. Eu acho muito bonito essa Legal. familiaridade, que talvez seja uma coisa lá dentro, que a gente precisa nutrir, resgatar e nutrir, essa coisa de É interessante. ser familiar, a sensação para a alma, sabe? Faz quantos anos que tu tá no voo? Agora? 38. 38. 38. Eu tô beirando uns 40, mais ou menos. 33 de paraglider e mais alguns anos que a gente começou na Asa Delta também. Mas o grande quê do voo livre, né, que eu acredito e aplico, é que ele é uma coisa que não é igual a muitos esportes que você aparece, né, você bota um negócio, você vai na praça para dizer que pratica um negócio. Não, naquele momento que você vai para a montanha, é um momento seu, né, você decola, é sozinho, né, você curte um voo e depois você divide isso com informação, depois num bate-papo. Mas é uma coisa individual que, se você não souber voar e aplicar a informação, esse prazer, né, para as pessoas que estão no debate depois, Uhum, você não é do voo livre, uhum, né. uhum. Então, esse troço que vira uma droga, né, que você vira viciante, se você não saber dividir depois, né, você não é do voo livre. Você não é um amante da natureza, da prática do voo livre. Então, todos que estão ali acaba virando uma família, né, independente do que é, né, pode ser pintor, médico, todo mundo ali vira um patamar, fica todo mundo alinhado, né, todo mundo é igual, Sim. né, isso que é bacana do nosso esporte, né. Então eu acredito que você também sinta s esses anos todos, né, de entrou no esporte e ainda deve sentir isso ainda. Cada vez mais forte. Uma coisa que eu percebo, Fernando, que quando a gente entra, a gente é muito moleque ainda, né, e às vezes a gente não está com essa percepção tão afinada, tão atenta para perceber esses Uhum. bastidores que são essenciais. Isso é essencial, né, é mais do que importante, é essencial, da essência mesmo. E aí com a idade, como um bom vinho que vai ficando, sabe, mais apurado, a gente agora com mais macaco velho no voo, a gente consegue ter essa percepção Essa mais. maturação, né, Exato. essa maturação. Sim. E aí isso fica cada vez mais Claro. latente, claro, latente, e é um gosto, não é? Tem um gosto e, assim, quem experimenta isso sabe o que que é esse gosto, que é difícil de descrever, né. Aham. É exatamente isso aí. Bacana. Vamos lá, aí você iniciou na Asa Delta, foi quantos anos de asa? Até 2000. 2000. Até eu comecei em parapente em 97, de 97 para 98 e concomitante ainda fazia asa em paralelo, então. Aham. E teu pai, tua mãe e teu irmão?
Meu pai voou por 1 ano e meio, 2, Hum. depois ele perdeu a graça o voo, ele fez uns 100 voos, talvez. É. O meu irmão continuou bem empolgado, voávamos os 2 bastante, e eu migrei para competição, de voar faca nos dentes mesmo, fazer um monte de bobagem. Normal, acontece. Assim, migrei até para acrobacia na asa, sem saber fazer as coisas, voava sem reserva no começo, então assim, era confiança pura, né, na coisa. E foi interessante que, na competição eu aprendi muita coisa interessante do desenvolvimento mesmo técnico, de evoluir tecnicamente, mas assim, ao mesmo tempo percebendo não o que deixou de ser razoável para ser feito, sabe? Aham. Assim, então assim, ao mesmo tempo que a competição, eu vejo como se fosse uma faca de 2 gumes, né? Ela realmente faz a gente evoluir na relação com o equipamento, na relação com a atmosfera, na relação com a prática técnica do voo em si, mas ao mesmo tempo, ela também serve para a gente ponderar até que ponto alguns riscos que a gente assume para ganhar um Uhum. troféu, para ficar bem classificado, você começa a matemática, você começa a fazer uma matemática que você começa a perceber que às vezes o encantamento e a alegria de voar vai diminuindo, porque já não é agora aquela magia inicial do voo. Agora é eu me comparar com os demais, e eu sempre tenho que estar superando os demais. Uhum. E aí a minha felicidade começa a depender principalmente disso. Eu esqueço das coisas simples do voo, né? Eu esqueço, De degustar o voo. sim. E quando a competição ensina isso, é um ensinamento. Eu Aham. não vejo que ela está errada. Ela mostra isso. Ela mostra assim, você vai ver tudo. Através de mim em competição, você vai ver tudo. Uhum. Né? Essa disputa no ego, que está certo, é uma experiência muito interessante, faz parte de passar pelo processo. Essa, essa angústia de sempre ter que ser superior aos demais, ou assim mesmo, o que eu fazia Uhum. antes, tem que ser superado o tempo todo, numericamente falando. Né? Aham. Falando em números, né? Sempre mais alto, mais tempo e mais longe, ou mais rápido. Aham. Né? E aí é interessante viver isso, né? E viver isso com entrega mesmo, né? Como foi o meu caso na asa, foi assim. Foi interessante que quando eu migrei para o parapente, Uhum. por ser uma máquina muito mais lenta, com muito menos performance, o parapente ele voltou a me ensinar que as menos é mais também. Uhum. Sabe essa frase que está em voga hoje, menos é mais? Hum. Não precisa ir tão rápido. Você já foi bastante rápido na asa, você já fez muita coisa, já disputou muita coisa. Agora eu, parapente, vou te lembrar daquilo que você quis no começo, que é simplesmente desfrutar do voo com mais simplicidade, com outros atrativos que a gente esquece que existem no voo, né? E a migração da asa para o parapente foi um segundo nível de aprendizado. Assim. A Uhum. técnica foi importante, continua sendo importante, sim, mas ela já não está no pedestal. Ela não é tudo, né? É. Ela é importante estar presente, mas ela não é o mestre. É Aham. das minhas decisões quando eu digo ser feliz, Aham. né? Quando eu falo, estou falando de felicidade agora. Uhum. Então eu voltei a aprender o gosto de um prego. Não importa se demora 5, 10 minutos. Uhum. Se o planeio é 7, 8, 10, já não é Hum. isso. Não. Mas, quando chegou no limite ali da asa, você acha que você fez uma análise, criteriosa que você não conseguiria chegar ao nível considerado da competição? E o nível alto da competição não seria o prazer, Hum, né, que hum, geraria de estar lá no pódio, de uhum, fazer, de levantar a taça e, isso pesou na decisão de: "Espera aí, eu não vou conseguir chegar lá, eu vou me uhum. expor mais a riscos, Sim. eu me exponho que eu tenho uma necessidade agressiva de ter conhecimento para aplicar no esporte, né. Espera aí,
eu vou ter que estudar milhões, mais decisões agressivas para Sim, chegar no caneco, para sim, levantar e dizer: "Não, sim, cheguei, me superei sim, e estou aqui sim, por um nível técnico, não por só um nível de equipamento, mas pelo conhecimento meu, né, que eu estou sim, aqui". sim. Isso mexeu contigo de: É "Opa, interessante você fazer essa pergunta, não cara. consigo mais, né, e isso já está me afetando psicologicamente, tenho que fazer uma outra coisa"? É. Eu nunca parei para pensar exatamente em cima dessa tua pergunta, dessa questão. Mas hoje, lembrando como é que foi a minha transição, da asa para o parapente, eu estava satisfeito com o que tinha conseguido fazer dentro do universo da competição. Eu sabia que a minha vocação não era, ser um bom administrador de grupo. Uhum, Uma coisa é voar sozinho, competitivamente ser rápido. Outra coisa é você aproveitar o grupo e o contexto coletivo, administrar isso, administrar as emoções, que é difícil. Eu sou muito passional. Então, às vezes, não, eu quero matar a prova. E daqui a pouco, se quer matar a prova, você fica e todo mundo passa, né? Eu nunca tive, eu já reconhecia que eu não tinha essa vocação. Não adianta só ter técnica no sentido de avaliar condição, estratégia, como se você só estivesse jogando xadrez com a natureza. Não, uhum, tem o xadrez coletivo com outros pilotos ali. Como que você administra isso? Eu nunca soube fazer. Nunca soube fazer. E eu, na época, eu já percebia isso. Então, assim, eu estava muito satisfeito aonde eu tinha chego, né? Ficava, às vezes, entre os 10, um brasileiro. Cheguei a matar a prova de brasileiro, né? Cheguei no gol em Brasília, eu lembro da primeiro gol que eu cheguei na frente de todo mundo sozinho, voei sozinho o tempo todo, cheguei. Mas assim, não vou dizer que foi uma competência de piloto de competição, não. A aham, condição favoreceu, tal, eu tive esse gostinho de matar uma prova, de chegar no gol na frente. Mas sempre que, na média geral, eu tinha que estar envolvido em grupos e administrar a condição, eu não era bom para fazer isso. Porque tinha gente melhor, eu sabia disso. uhum, Esse administrar o contexto, né? Mas eu estava satisfeito, eu estava satisfeito. O que realmente me fez não é abandonar a asa, né? Porque assim, eu vesti uma roupa nova, eu tirei a roupa da asa e vesti a roupa nova do parapente, o que me fez é, experimentar coisas que estavam além da competição, foi a roupa do parapente que trouxe para mim. uhum. Ainda que eu, no parapente, gostasse muito da manobra, quando eu comecei a voar de parapente, eu já fui para a acrobacia básica, né, que Aham, eu acho, não de alto gabarito, mas uma parte mais mediana da acrobacia, que eu gostava muito na aula de fazer manobra também. uhum, Cheguei a fazer looping, errando, fazendo tudo errado na aula, né? aham, E quando eu migrei para o parapente, eu gostava muito da brincadeira, de uhum, manobrar, né, que já não era para mim competição, não tinha que ser melhor que os outros, era brincar e se divertir, como uma criança mesmo aham, faz ali. Isso foi encantador para mim. E era muito mais emocionante manobrar o parapente do que uma asa, muito mais, e complexo, pela questão do pêndulo, das energias. Então, assim, eu fui maravilhado, principalmente com essa brincadeira do mundo mais dinâmico e mais a asa tão distante da gente, né? Ela tem um tempo, o corpo humano tem outro embaixo, as inércias são diferentes, né? A asa trabalha mais junto ali, a questão do pêndulo na asa delta está muito próximo. aham, E para frente, ele me convidou muito a brincar com isso, com essa física, com essas aham, energias e sentir isso no corpo, né? E ali, assim, a questão do cross mesmo, de querer competir com asas de alta performance, né, ela já não tinha sentido para mim. Embora eu gostasse de fazer, fiz muito voo de cross, fiz vários voos em Andradas ali quando eu morava, na região ali, aham, vários voos acima de 100, triangulações de 100 ali, mas não precisava voar com a asa de maior performance, já não era mais administrar um contexto de competição. Aí e me deixar permear por essa brincadeira lúdica do Acro mesmo. O aham, Acro é muito lúdico, ele é muito, eh, ele é muito feliz, né, a gente percebe uma coisa muito parecem crianças quando elas estão brincando, a brincadeira é boa, não tem ninguém uhum, que ganha, ninguém que perde na brincadeira, você entende isso? aham, A brincadeira é a vitória em si, estamos brincando ali, então assim, não tem.
Ninguém vai tomar, digamos assim, disputar nada numa brincadeira. A gente vê crianças brincando, elas estão se divertindo ali. Não tem Né. vitorioso, não tem E foi derrotado. e foi uma fase também, que, era pouco ainda consumido. A acrobacia estava iniciando, né, não se entendia direito ainda. Ah, muito legal. A gente então, eh, teve um início muito bacana no teu esporte, né, do família, tudo, não sei o quê. Aí você entrou no paraglider e foi direto para acrobacia, né, que veio esse aprendizado todo do paraglider. E em que momento que você viu que esse aprendizado, o que estava acontecendo ali na acrobacia, que você estava cada vez interagindo mais com essa linha, o CIV, como é que falei: "Pô, mas aqui eu tô aprendendo acrobacia, mas isso se transformasse numa informação mais aberta, eu vou estar ajudando mais pessoas, mais segurança, mais qualidade de voo". Sim. É mais ou menos como está acontecendo aqui, Fernando. Assim, eu decidi fazer esse vídeo. Não, você percebe como é familiar no sentido, Aham, você teve a iniciativa, nós estamos aqui. Cara, é tudo tão misturado, que eu percebo que as coisas, pelo menos na experiência que eu vivo dentro do voo, eu não decidi nada sozinho, os convites foram chegando. aham, Presta atenção nos convites. Então, por exemplo, essa história de no começo do parapente, até começar a voar de parapente, foi um convite da minha ex-companheira Dani, uhum. que me deu o primeiro parapente de presente, porque eu não tinha dinheiro para comprar na época, tava quebrado. Então, assim, quando eu saí da asa do parapente, eu fiz essa migração por conta de um presente que ela me deu, equipamento completo, parapente select. Eu lembro da Dani. Então, é, olha, eu não decidi. Parece Uhum. que a vida ela Foi conspirou um convite para mudança. e assim as coisas foram acontecendo. O cara que primeiro me abriu a visão para essa para esse ambiente, digamos assim, de entender o parapente, os movimentos, a pilotagem, foi o Sivuca. O Sivuca foi um cara assim que, assim, quando ele me mostrou coisas bem básicas, principalmente para eu que vinha da asa, que é bem diferente, né? A interação do homem com a máquina na asa, do homem com a máquina no parapente. O Sivuca, ele abriu uma coisa muito interessante. Fiz o primeiro ciclo com ele, como aluno dele, foi fantástico, assim, foi uma experiência assim, indescritível, muito melhor que ficar em primeiro lugar no campeonato. Em qualquer campeonato. No Mundial eu cheguei a ficar em oitavo no Mundial de Cross em Valadares. Foi legal ficar entre os 10 do mundo em Valadares no Cross? Foi. Só que o primeiro ciclo que eu tinha esse Lucas foi muito mais extasiante, muito mais. Ali eu percebi uma coisa nova nascendo, né? E fiquei encantado com aquilo. Depois fui aluno do Pablo Lopes, né, que passou aqui pelo Sol Aham. também, que, de novo, foi um cara que assim me convidou a ver a pilotagem do parapente com outras lentes. Ele trouxe outras lentes. O Sivuca foi a primeira luneta, né, que falou, olha isso, presta atenção nisso. O Pablo foi trazendo outro conjunto de lentes. E na época que essa acrobacia estava começando a germinar para uma coisa mais madura, porque a acrobacia no começo era o quê? Espiral, full stall, negativa, revolver, espiral assimétrica É, e acabou. e No aí depois começo. nasceu o SAT, Isso, que se descobriu o SAT, isso, com a família SAT, né, com a equipe SAT. sim. E aí a coisa ela germinou para uma coisa realmente mais. A alegoria foi ficando mais elegante. Porque no começo Uhum. era muito desengonçado. Aí a história da Sati trouxe, assim, trouxe uma alegoria, trouxe uma. Qual é a palavra que os artistas usam? Trouxe uma. Daqui a pouco vem a palavra. Mas eu acho que veio a mudança de dizer, não é só cair fazendo manobra, Não. é fazer uma manobra linda com a vela toda aberta, Coreografia, essa é a a palavra. Coreografia. coreografia, né. Aí eu acho que Sim, começou a entrar essa preocupação sim, de não ficar batendo as pontinhas, as fechadinhas, né, de os avanços não tomar
as fechadas de 40%, Sim, 50%, os avanços para tomar fronte, sim, se cuidou mais dessa de perfeito. apurar melhor, de ter mais alinhadinho isso, né? Como se fosse uma dança aérea coreografada. Isso é fantástico. Quando a É. gente consegue esse nível de intimidade com o parapente. Uhum. É lindo. E nessa época do pessoal da SAT, eles foram esses primeiros coreógrafos, vamos colocar assim, ou Aham. os primeiros que trouxeram essa inspiração, né? Eu participei desse movimento que eu quis? Não, porque chegou como convite. Uhum. Então, eu tive um parceiro que foi primeiro meu aluno, o Alexis, que depois, por conta dele ser dono de uma editora, o primeiro livro foi publicado, e junto com digamos assim, com um convite de novo que veio através de uma outra pessoa, o Alex, vamos montar uma escola, porque os CIVs até então no Brasil eram feitos 2, 3 turmas por ano. Segunda Aham. fazia isso, domingo fazia isso, já era muito legal o que eles faziam. Mas aí o Alex, com uma visão mais empreendedora, ele me convidou, né? Porque Uhum. eu não articulei isso, eu não planejei isso. Foi sempre por acidente, é interessante, Aham. sabe, Fernando? Os convites foram chegando, e aí assim, beleza, vamos isso, vamos aquilo. Começamos aí a Piloto Safra de 2003 para 2004, com a influência do Pablo, e a gente percebeu que havia um espaço vazio para ser preenchido quando a gente fala em instrução de cursos de pilotagem voltados para segurança. Podem Uhum. eventualmente migrar para acrobacia, né? Mas para quem não quer fazer acrobacia, vai ficar mais íntimo da pilotagem do seu parapente, vai voar mais seguro, vai entender melhor as coisas, por experiência, né? Não só teoricamente, mas por experiência. Ele vai ter um campo para experimentar as coisas. O Alexis percebeu isso e entrou, digamos assim, com esse convite, essa, com esse potencial de empreendedor mesmo, que ele sempre teve muito forte. E assim nasceu a Piloto Safra, assim nasceu a primeira escola, digamos assim, a primeira ideia de uma escola de CIV para ter possibilidade de servir todos os fins de semana. A gente tem uma estrutura para servir quem quisesse. E aí a coisa engatou. E aí fomos. Eu lembro que tinha muito, era grupos fechados todo final de semana, durante a semana, Sim, e nessa época ainda tinha, né, tinha o Mingo que fazia, tinha o pessoal da Ar Livre, sim. tinha mais O Sivuca ainda o fazia também. Sivuca também fazia, e você, eram 4, né? Aí depois foi diluindo e acabou ficando o Gatinho hoje, né, tá o Gatinho, Sim. tá você na Lagoa, e quem tá mais lá? Gatinho, Bulara, O às Bulara. vezes o Lucas, o Luquinhas lá de Atibaia, Uhum. às vezes eu vejo ele lá, ele tem uma lancha que Uhum. ele mesmo montou aí, com estrutura de reboque, mas com mais frequência lá na represa, Gatinho, Bulara e eu. Legal, bacana. Tá, aí teve esse acúmulo de conhecimento aí de praticamente 20 20 anos. anos, 20 anos, né, entre asa e parapente. Aí você viu: "Pô, vamos lá, aprendi um monte, tô no CIV, tá passando um monte de gente, muito conhecimento acumulando, Sim, precisa dar mais um passo". Aí veio os livros, sim, né, 2004, Voando Consciência, sim. né, Esse vamos, nasceu junto com o Ciro, né? Esse né, livro, ele é um apanhado da experiência que eu já tinha na prática, ministrando na época da ASA, fechava turmas para falar de meteorologia, aerodinâmica, aerologia, cross-country. Eu tive um mestre que me inspirou muito, foi o Roberto Cantuzio, na época da ASA. Eu assisti um curso com ele sobre um assunto que praticamente ninguém se sentia à vontade para abordar, a aerodinâmica. aham, E assim, ele me passou um conjunto de lentes para perceber a aerodinâmica básica do funcionamento de uma asa, que foi fantástico. E eu consegui, aos poucos, estudando também, adaptar isso para um formato de curso. Meteorologia também, que ele é um grande conhecedor, mas aí uhum, a literatura, principalmente a estrangeira na ocasião, já servia a gente de uma forma bastante detalhada, principalmente algumas literaturas que vinham do Panador, né? aham, E aí isso foi tudo sendo montado antes do livro, né? Como um curso de para falar dos assuntos que o livro trata,
distribuído numa carga de entre 15 e 20 horas de curso. Esse era o curso que já era ministrado. Aí eu comecei a ter experiência com esses assuntos nos cursos teóricos que a gente fazia. Eu tive várias turmas, aí tive quase 60 turmas ministrando esses cursos. E aí eu me senti maduro o suficiente para materializar isso na forma de um livro. Uhum. E aí nasceu o Voando Consciência, Voando com Consciência. Quanto tempo de escrita? Quanto tempo 9 tu meses. demorou? 9 meses para Gestação. Foi uma muito gestação. interessante. Olha que bacana. Foram 9 meses que eu. Esse livro foi todo escrito em Andradas, na varanda da casa dos meus pais. Eu botei o computador fora de casa, na varanda, e eu passei 9 meses escrevendo lá de fora, olhando a paisagem. Foi assim que esse livro foi materializado, vamos colocar assim, né? E o útero foi a casa dos meus pais em Andradas, foi muito interessante. E assim, foi uma entrega. Eu vivi não só escrevi o livro, mas foi uma imersão para mim. Foi muito interessante experimentar, né? Gestar um livro da forma como foi gestado. E eu acredito que ser escritor, né, é reler o seu próprio livro, né? Porque você vai fazendo capítulos, capítulos. Opa, mas aquele capítulo lá faltou alguma coisa. Aí volta lá atrás e inclui mais alguma coisa. Ah, não, mas Sim, desse capítulo não era para ser nesse capítulo, vai ter que ser no capítulo da frente. Então, isso deve ter acontecido bastante. várias vezes. Várias vezes. Legal. Pessoal, esse livro aqui, ele realmente, eu considero ele uma bíblia do voo. É grossinho, né? Para quem lê rápido, né, vai degustar ele rapidamente. Mas eu já li umas 3, 4 vezes ele, e tem muita coisa que acontece aqui, que você lê, e às vezes a situação que está aqui vai demorar talvez 2 meses, 3 meses, para você passar o que está falando aqui. Aí você passa, volta, aí você lê aquela situação e você entende de forma diferente. Isso aqui não basta uma leitura, tá? Isso aqui você vai ler várias vezes e várias vezes você vai ter coisas diferentes que você passou e na época não entendia e vai começar a entender melhor a cada leitura. Isso aqui é fantástico. E depois, 2007, Manual do Parapente, né. Aí você veio com uma outra colocação, né. O que você sentiu que faltou, né, no Voando Consciência, que precisava fazer o manual? O manual do parapente obediente ele é interessante, porque enquanto o Voando Consciência, ele, embora eu assino com o nome ali, né? Tem uma assinatura de alguém escrevendo como autor, ele, na verdade, ele é um compêndio que coleciona tudo que vários outros cientistas do voo, vamos usar essa expressão, foram descobrindo e foram partilhando, né? Dentro do voo. Então, aquele foi escrito muito com base nas minhas experiências pessoais de piloto e com o que tinha na literatura. Esse aqui, ainda que tenha alguém assinando, né, como curte ali o livro, a participação na escrita desse livro tem muito o tempero de todos os pilotos que até essa data tinham vindo fazer o CIO. Então, quando foram Uhum. passando pilotos e pilotos com perfis diferentes, com necessidades e desejos diferentes dentro do CIV, eu fui percebendo que, nossa, agora é um livro que vai ser escrito através de um cara, mas com uma coleção de experiências não teóricas, experiências práticas Práticas. de várias pessoas. Assim nasceu o primeiro manual, a primeira edição foi em 2007. E essa segunda edição que você está nas mãos, Fernando, ela tem muito mais a colaboração, porque de 2007 até essa edição aqui, foram mais milhares de pilotos que foram me ensinando coisas que eu jamais imaginaria que eu fosse aprender e conhecer. A respeito de parapente nas manobras, não. Isso é significativamente
é simples e fácil de conhecer. Como Uhum. se comporta um parapente nas principais configurações mais apimentadas, vamos pensar. O que mais eu aprendo, e venho aprendendo cada vez mais, com olhares cada vez olhares mais novos, né? A gente sempre muda, já olha a coisa de um jeito, mas daqui a pouco a experiência prática ela abre uma nova forma de ver. O que eu mais aprendo, que foi colocado nesse livro, é como nós pilotos funcionamos, né? Não são os colapsos dos stóis, as gravatas que acontecem numa máquina chamada parapente. São os colapsos, os stóis, as gravatas, as espirais que acontecem no ser humano. Então, Uhum. assim, a minha vivência hoje dentro do CIV, para mim, é muito mais, eu aprendo muito mais sobre isso, sobre como nós, seres humanos, que tipo de colapso nós temos enquanto estamos pilotando, que tipos de, digamos assim, situações apimentadas, emocionais, cada um de nós vive quando está ali pilotando um parapente em situações apimentadas. Esse livro já contém bastante já coleciona bastante dessas experiências que são Uhum. subjetivas, né? Como nós seres humanos funcionamos. Não é só a técnica de pilotar, de puxar e soltar os 2 batoques do parapente. É puxar e soltar os 2 batoques aqui dentro, seu, no âmbito mental, no âmbito emocional, que é difícil fazer isso. Primeiro é difícil Uhum. perceber. Primeiro é difícil trazer isso para um nível tangível, né? Ah, é isso que está acontecendo internamente? É isso? Bom, como é que a gente pilota isso? Como é que a gente administra isso? Uhum. Né? Que, como a gente estava conversando em off, né, faz parte da técnica de pilotagem. Técnica de pilotagem, ok, puxar e soltar os batoques numa máquina, perfeito. Mas, assim, tem toda a técnica de pilotagem que cada um faz sozinho consigo mesmo. Às vezes você tem orientação de um Aham. amigo, de um instrutor, às vezes uma leitura voltada até para autoconhecimento, né? Isso faz parte da aprimoração da técnica. Então, eu aprendo muito e cada vez mais a perceber como a máquina mais complexa, nós seres humanos, funciona, quais são os colapsos, os catrapos, que quando a gente olha um acidente de voo, quando a gente está falando de segurança, né, quando a gente olha um acidente de voo, a gente pode olhar as circunstâncias externas, né, que Uhum. estavam, mas se a gente começa a fazer uma investigação para ver como estavam as circunstâncias lá dentro do ser humano, a gente normalmente não tem esse nível de atenção e de imersão. A gente não imerge para dentro da gente. Fala, peraí, por que eu decidi decolar aquele dia? O que me motivou a fazer isso? O que veio antes do acidente, né? Uhum. Quando a gente começa a fazer essa leitura, e ela não é fácil de fazer, porque você precisa fazer isso sem medo, né? Você tem que se despir da vaidade, você precisa se perceber um cara absolutamente vulnerável ainda para você mesmo. Então, assim, você tem que aceitar que não sei isso, não sei aquilo. Puxa, isso eu não sabia, não tinha a menor noção. E às vezes o nosso ego atrapalha, porque o ego sempre fala, não, eu já sabia, eu estava tudo sob controle, isso para mim já estava no domínio e tal. Quando a gente começa realmente a se permitir essa investigação mais franca dentro da gente mesmo, a gente começa a se deparar com esse desconhecido, com essa questão mais que ainda é para ser descoberta em cada um de nós. Então, assim, o CIV hoje para mim, ele Uhum. é um ambiente riquíssimo para, através do parapente nas manobras, através do parapente nas manobras, fazer uma jornada subjetiva para aprimorar essa técnica. Como é que eu, enquanto piloto, me comporto? Antes de decidir decolar, o que está me motivando a decolar? O que me levou a tomar a decisão de decolar? E se a gente fizer essa pergunta e olhar com muita franqueza, a gente vai ver as respostas interessantes, né? Eu quero provar que eu sou bom para os outros, eu estou desfilando vaidades, eu preciso ser aplaudido pelos outros. Normal, a gente vive isso, todo mundo vive, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas às vezes a gente percebe que isso podem ser algumas arapucas que levam a um acidente, né? E quando a gente olha para isso sem medo, perceber que a vaidade está aqui, que
prepotência está aqui, que a arrogância está aqui. Todos temos isso, né? Quando você começa a olhar isso e começa a se libertar, digamos assim, dessas armadilhas que às vezes a gente entra e depois, acho que boa parte já passou por isso, que não há mais tempo. Se você decola, aí você fala, puxa, mas hoje não era para estar longe. Eu queria estar fazendo outra coisa. Hoje não é. Meu espaço hoje não era aqui voando. E aí você não vê a hora de pousar, né? Uhum. Por mais que seja um bom piloto, habilidoso. Então, assim, quando a gente se depara com isso, sem medo de se sentir mal, porque não tem que voar sempre. Mesmo quando está tudo certo, a condição está perfeita, tem dia que você não quer estar ali, você prefere estar fazendo outra coisa. Qual é o problema? Né? Então, assim, aprender a fazer isso, primeiro, perceber que não funciona isso dentro da gente, para depois pilotar isso, é muito difícil. Eu estou aprendendo. É Fantástico. fácil, né? Fazer uma análise, assim, tu pode ter 5 parapentes iguais, mesma categoria, mesmo tamanho, mesma selete, o mesmo paraquedas reserva, mesma faixa de peso, 5 pilotos diferentes. Vai ser 5 reações diferentes. Não é o equipamento. O equipamento, a classe dele, tudo, né? Mas você muda a pecinha de baixo, o piloto, são 5 reações diferentes. Você vai simular a mesma manobra. Pode vir um colapso de 50%. Vai ser 5 colapsos de 50% diferentes, né? Da maneira como o piloto puxa, como ele reage no freio, o modo como ele vai respirar durante o processo, né? É bem interessante isso. A gente recebe ligações aqui, o parapente está com problema, não sei o quê. Aí quando você começa a analisar, o problema não era o parapente, e sim a pecinha que estava comandando o equipamento, né? Isso é bacana. E eu estava vendo aqui, ó, no livro, no manual, né, que ele coloca atrás aqui, incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. 4 coisas que no nosso esporte, voga muito. Então, aconselho, manual, já falei pro Kurt aqui em off, que isso aqui, para mim, eu já li mais de 4 vezes esse livro aqui, adoro ler ele, porque relembra muita coisa. Isso aqui realmente é o que deveria estar lá dentro da Selete. Quando você pousa, você prega lá fora do teu pouso, volta lendo o livro, porque você vai te ajudar bastante. É importante também a gente falar que o mundo do paramotor também sofre isso, né? Nós temos um problema de ego no paramotor muito forte. Até em Brasília, quando estava agora no evento, eu escutei um camarada falar assim: pô, nossa turminha resolveu um cara trocar de equipamento. Aí um falou: eu também quero, o outro falou: mas se tiver um preço legal também quero, não sei o quê. Enfim, se ajuntaram 5 e saíram para comprar equipamento, né. Compraram 5 equipamentos, só que esqueceram de olhar o quesito piloto. Compraram 5 equipamentos iguais, né, só tinha um piloto que tinha condição de voar com o equipamento. O resto não tinha braço, não tinha conhecimento para voar com o equipamento. O que aconteceu? 4 pararam de voar e um continuou a voar. E parece que depois aí dos 4 lá ainda trocaram de equipamento, pegaram velas que estavam mais condizentes com elas e continuaram a voar. Mas é importante dizer que o manual também, né, você passou por essa fase do paramotor, né, que está aqui dentro, né. Aqui dentro. Porque ele congrega experiências dentro desse chamado CIV, que eu prefiro chamar de curso de pilotagem voltado para a segurança. Tem muita bagagem que foi colhida com experiências no universo do paramotor também, né? Mas é exatamente o que você falou, Fernando, assim, o ser humano ali, ele é igual, não é? O parapente de paramotor pode até ser uma vela reflex, tem um motor nas costas, mas o ser humano, do livre e do motor, eles caem nas mesmas armadilhas, eles têm os mesmos colapsos, os mesmos stories, né? Uhum. Então, assim, sem dúvida,
tá? A gente poderia até falar de outros universos, né? Se a gente quiser viajar mesmo. Talvez né, tenha isso no mundo do automobilismo, do mundo da moto, né? De uma forma diferente, mas assim, também, Uhum. né? No mundo Acho que no de outros esportes. acho que no geral, né, tudo que envolve, o dia a dia de um ser humano envolve ego, né. Desde comprar uma bicicleta, um carro ou uma televisão, porque o meu vizinho comprou uma televisão de 40 polegadas e vou comprar uma de 60, né, vou comprar uma maior, né. Porque a de 60 o som vai incomodar mais o vizinho, ou vou comprar um tamanco, porque eu moro no apartamento, porque o vizinho de cima também tem tamanco e me incomoda embaixo, eu vou comprar um tamanco também para incomodar o vizinho de baixo. Então, isso é uma Sim, coisa que acontece no nosso dia a dia, exato. né, é um Sim, mundo do consumo, sim, né, que envolve muito o ego, né. Por que que o outro tem e eu não posso ter, né? E acaba que as pessoas, às vezes consomem além do que precisa e nem utiliza de forma correta aquilo que ele está sim, comprando. exato. Ele só vai adquirindo, adquirindo, porque hoje eu comprei um trike, hoje eu comprei um parapente, aí o mês que vem, não gosto mais da cor desse parapente, Uhum, já vou trocar por um outro parapente, uhum. mas ele não desfruta, né, 100% aquela fruta, né, aquela Exato. coisa, Boa, como boa. deveria desfrutar, né. E então, eh, o como fazer as pessoas dar o clique, né, que voar, nós não precisamos grandes coisas, Uhum. né, nós precisamos analisar, ser consciente e ter um equipamento que larga, né. Da Vinci fez um voo minúsculo, né, e, meu E é o Da Deus, Vinci. foi o Da E é o Da Vinci. Vinci, cara. É. É. Os Lilienthal, né, no primeiro voo Sim, deles, sim. né, ficou na história. Quantos metros eles voaram com aquele aeroplano deles, né. Santos Dumont, né, tá aí a história, né. Quantos metros ele voou, quanto ele estudou para voar aqueles metrinhos, né. Então, tá muito fácil voar hoje, Sim, nós não precisamos grandes sim. máquinas, né. Não. Nós precisamos degustar melhor o nosso Sim, voo, né. Isso as pessoas têm que aprender a degustar melhor. E voltar para casa, né. Voltar para casa, para sua sim, família, para os seus filhos, né, e continuar a vida, né. Então, vai lá, vai desfrutar o voo, mas volte inteiro para casa, né. sim. Isso é importante. Isso que você está falando é uma coisa muito legal, que tem a ver com a minha estada aqui também. Eu voei velas, primeiro asas de competição, asas delta de competição, Sinquim e tal. Depois no parapente, asas de alta performance e de competição também. Eu tenho Sonic, que é uma vela de acrobacia para competição também. Mas eu estou aqui na Sol para voar uma asa, que seria, em tese, uma vela A, mais Uhum. base de todas, para brincar, que é um freestyle, é o free spin. Free, é muito legal a palavra free, porque liberta a gente da vaidade de ter que voar super máquinas alongadíssimas que fazem planeios maravilhosos. E free spin, nesse entendimento, ele está dentro daquela máxima que hoje está bastante em voga e até no meio cultural, de forma geral, menos é mais. Né? O desfrutar, às vezes, de algumas frutas está na simplicidade. Então, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou ter experiências muito prazerosas, muito divertidas, provavelmente mais do que voando com o Sonic, para mim, para minha idade, para o meu perfil, de free spin do que de Sonic. Embora o Sonic seja extremamente divertido e extremamente prazeroso de interagir, o free spin é menos, que para mim vai ser mais. Eu vejo que para muita gente que voa, faz o voo de performance, seja num planador, num parapente de alta performance, num nível acrobático, se tiver condições, investe no equipamento só para você se divertir, para fazer um hikezinho, para ir voar num lugar, sem pensar em cross, sem pensar em ser melhor que os outros, só para se divertir, resgatar isso, inclusive para quem já compete, vai melhorar a tua pilotagem, né? Não precisa Que a fazer um tua piloto A, cabeça vai
resfriar para certas Exatamente. situações, Sim, né. Vai pensar, vai se alinhar com, sim, né, sim, a separação, não pensa só um exato. competição, 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 não, você sai, né, e abre os olhos, começa a enxergar, não é um cavalo, né, que bota as Exato. as as viseiras lá que o cavalo só olha para frente, né. Sim, Não, mas você abre e vê um mundo de possibilidades, sim, né, e sim. isso é bacana. Curti, falar um pouquinho de dos cursos, né. Que velas que estão passando normalmente pelos cursos? Tem um volume maior de categoria ou está bem, diversificado? Ah, está passando mais B, está passando mais C ou CCC? O que que acontece hoje nesse mundo? O que que os pilotos estão procurando dentro do CIV? Então, isso é interessante, porque aquele ser humano, né, quando a gente tá falando do piloto, do ser Uhum, humano, quando ele está falando em buscar segurança, geralmente, o piloto de competição, ele já não parece que não se preocupa muito com isso. Ele já é seguro, ele sabe tudo, ele se vira, tal, e ele tá digamos assim, ele se coloca num nível que, assim, não de super-homem, mas assim, pô, semi-super-homem, eu me rio, eu tô vacinado. Esse dificilmente vai procurar um curso de segurança. Então, normalmente, quem procura é pessoal voando vela A e B, né. aham, Cs hoje tem pouco, gente. Quando fala Cs, vamos colocar aí, já tem as 2 linhas, né, uhum. essas 2 linhas. É menos, é um universo um pouco mais particular, que, assim, não é tão frequente. A e Hum. B é a maior frequência. Mas você acha que a turma do C são pessoas que já passaram algum momento no A e B pelo CIV ou não Ótima passaram? pergunta, ótimo. Ela é muito pertinente para um problema que eu vejo, é um problema. Muita gente hoje, voando em 2 linhas, se nós colocar a homologação, se é B-Hot, já tem quase Uhum. B-Hot 2 linhas, pô. Pois é. Então, assim, tem muita gente hoje voando em 2 linhas que nunca passou pela experiência de um curso de segurança voando uma vela, vamos dizer, 3 linhas, ou um A ou um B, né. E ele vai fazer o primeiro signo 2 linhas, eu mesmo, uma pessoa me procura para fazer um curso, teu primeiro signo, você não vai aproveitar, começando o teu primeiro signo da vida num 2 linhas, a chance de você não entender tão bem o que acontece, por exemplo, dentro de uma configuração de stall, não é tão claro, ele não ajuda o piloto a ter uma tranquilidade, para ele entender melhor o que que é estar ali numa parachutagem, num flyback, em full, enfim, quando a gente fala de stall, engloba tudo. Então, seria muito interessante, todo piloto que quer experimentar passar pelo tal curso de segurança, fazer isso no máximo numa vela B, A ou B. Uhum. Derrota, tudo bem. Um primeiro Civic que ele nunca fez, tudo bem. Isso também depende do perfil de ser humano que está ali, né? Porque tem gente com um perfil muito mais arrojado, e Que tem vai gente com um passar perfil tranquilo pela situação. mais tranquilo, né? Mas mesmo para os muito arrojados, olha, o que eu vejo, né, no curso comigo passam todos os tipos de piloto, inclusive pilotos extremamente experientes, competidores, voando 2 linhas, voando velas CCC, nunca fizeram CIV, alguns até que já tinham feito, com grande experiência. Quando estão voando nos CCCs contemporâneos, eles chegam no curso de um jeito e saem do curso com várias pulgas atrás da orelha, preocupados. Porque se achavam, eventualmente, muito competentes para administrar, por exemplo, um stall, vamos falar de stall, né, de uma forma geral, parachutagem, flyback, né, desde o full, parachutagem, flyback, negativa, achariam que estavam muito competentes para lidar com Uhum, parapente CCC em stall, chegam lá e não é o que eles experimentam. E eles se surpreendem e às vezes acabam com isso eles um pouco decepcionados, com algumas pulgas atrás da orelha, porque assim, não deram conta do recado, não conseguiram nem entender o direito que estava uhum. acontecendo.
a gente conversa bastante depois da experiência prática dele, né? E são pilotos, assim, de renome, conhecidos, que voam vários dígitos aí, 3 dígitos, né? No segundo e no terceiro, 3 dígitos já, em condições fortes, turbulentas. Mas quando digamos assim, se submetem a uma experiência de voluntariamente ir lá fazer um exercício de stall, por exemplo, um parapente desses, se atrapalha bastante. Não só com relação à habilidade dele, mas também se surpreendem com a relativa fragilidade dos equipamentos. Então, é comum os CCCs hoje começam um CID de um jeito, não conseguem terminar um CID porque o parapente vai arrebentando linha, né? Uhum. Em função da dificuldade de, por exemplo, controlar o stall de uma forma dócil. Então, assim, fica agressivo e violento às vezes. E, assim, houve pilotos que vieram fazer o CID comigo, na metade do curso, acabou o curso porque o parapente não tinha mais condições de continuar voando por conta de ruptura de linha, estamos falando. E pilotos que, em tese, estavam fazendo o melhor que eles conseguiam e, assim, era difícil esperar para um piloto que nunca fez um curso de segurança, um stall com um parapente mais brando, vamos dizer um B, era difícil esperar realmente muita competência para que eles tivessem tranquilidade dentro de um universo de stall como o CCC. E assim, é interessante ver como esses pilotos, os que se submetem com entrega para explorar, para fazer essa pesquisa, é interessante ver como eles despertam consciência. Despertam consciência para ver que, opa, o buraco é mais embaixo. A coisa não é tão na mão como eu achava que era. O equipamento, ele está pedindo de mim algumas coisas que eu estou preocupado, que eu não estou dando conta de dar. Por exemplo, né? Claro que existem dentro da classe das 2 linhas, vamos colocar assim, velas muito mais tranquilas, previsíveis, e realmente perdoam mais ali a incompetência do piloto. Quando eu falo incompetência, não estou falando só incompetência no sentido. Eu estou falando da incompetência no sentido mais sofisticado, né? Porque às vezes a gente é competente para fazer alguma coisa, de forma geral, simples, que não exige tanta competência no nível mais sofisticado, mais minucioso, né? Uhum. Para alguns níveis de equipamento, a competência tem que ser extremamente minuciosa. E às vezes ali, para quem não teve uma experiência prévia, por exemplo, de trabalhar no stall, uma vela B, vai ser um desafio tremendo. Um piloto que nunca fez nenhum curso de segurança no parapente A ou B, experimentar isso pela primeira vez em 2 linhas. De fato, o curso acaba não sendo tão proveitoso quanto poderia ser se ele viesse com o parapente A ou B. Mas o universo, de forma geral, de pessoas que mais vêm fazer o curso são pilotos A e B. A e B. Aqueles que realmente não estão ainda, não se vestiram da vaidade de que assim eles dão conta de tudo. Então são pilotos mais humildes, são pilotos que realmente querem, digamos assim, experimentar essa experiência mais apimentada antes de voar numa condição forte, né? De uma condição de cross aí, que vai exigir mais do piloto, caso eventualmente aconteça uma coisa fora do previsto ali. E esse é o universo mais frequente de pilotos A e B. Ah, legal. É o que a gente sente aqui, né, Uhum. na hora de vender o equipamento. A gente sente que, nos últimos anos, muita gente está ficando na classe. Uhum. Não está preocupando não está preocupado em pular de classe. O cara comprou uma Velar, o cara tá voando já há 10 anos já. O cara tem caso até que o cara pulou para um B, né, porque tá muito rápido e voltou para o A. Exato, eu vou tanto. Né, é isso, né, e, aí acaba que quem fica pulando muito para frente, não entende, nem entendeu direito o equipamento, o A ou o B, e tá pulando para o C ou para frente ainda, Exato. né, e ele nem desfrutou tudo que ele tinha ali na Exatamente. classe que ele estava voando. Então, quando pula, aí que vai vir o cavalo chucro, né, que o cara não consegue dominar a máquina que ele tem. Então, isso que a gente tem sentido. Tem pessoas que estão cada vez mais ficando na classe, ou que foram lá para frente e estão voltando para trás, né. Estão voltando para o início do brinquedo aí, para a classe A e B,
Isso tem acontecido bastante. E é muito legal isso que você está falando, Fernando, porque na minha forma de aprender sobre pilotagem de segurança, é altamente evolutivo. A técnica, eu vejo assim, ela evolui muito quando o piloto está nesse nível de postura. Posso ficar voando de B, posso eventualmente, se eu vou ficar mais feliz voando de A, isso é um grande salto, ele não é involutivo, ele é altamente evolutivo. Por mais que nas aparências pareça ser um retrocesso, não, é uma grande evolução. Eu vejo uma grande evolução no nível do piloto, do ser humano. Isso agrega muito quando a gente fala em técnica de pilotagem, né? Que não é só puxar e soltar os dois batoques ali de um parapente, mas puxar e soltar os dois batoques das suas decisões. O que que você quer para o voo? Né? O que que você realmente quer com o voo? Prazer? Passar puro? Você quer, realmente? É uma pergunta que assim, a gente constantemente, com o passar do tempo, os mais experientes, eles vêm se fazendo essa pergunta. Peraí, mas eu entrei no voo para quê? O que eu quero com isso? E às vezes a gente vai percebendo que não é só números de performance, planeio, velocidade, superar os demais, não é só isso. Eh, e aí o piloto, quando a gente fala no desenvolvimento das capacidades técnicas, eu vejo que para desenvolver capacidades técnicas, a gente precisa falar muito e olhar muito postura, que é isso. Aham, Maturidade. total, Maturidade. maturidade, né, e isso falta bastante ainda no nosso esporte. Isso deixa a gente tão mais feliz no voo. A gente, enquanto Ah, praticante. sim, né, isso deixa estável todo o esporte, né, quando as pessoas ficam mais maturas e começam a entender o que que é voar. Mas uma coisa que eu quero falar é sobre os problemas que nós temos com porosidade de tecido e linha. Uma coisa que as pessoas não entendem hoje, que é mais importante cuidar de linha do que porosidade, né. Todas as oficinas do Brasil fala muito mais de porosidade do que linha, né. O que que você sente lá nos cursos, né? O que que tem aparecido lá das velas usadas que remete a essa situação? Bom, com relação a isso que está me perguntando, né? Os especialistas são vocês, né? Então, assim, o Ari mesmo, ele partilha comigo disso que os fabricantes, quando se reúnem, querem Uhum, falar, por exemplo, esse tema, né? É, vocês são a fonte do conhecimento que chega para mim. uhum, Mas, assim, na prática, ali no campo dos cursos, realmente eu percebo que qualquer parapente que está com, vamos dizer assim, cansado, com sintoma de estar cansado, é filmagem. O foco que a comunidade de forma geral dá para a porosidade, eu vejo muito perigoso. Porque estão esquecendo que são míopes. Porosidade é quase irrelevante. Né? Em relação a pesquisas que foram feitas, inclusive que o Ari partilhou comigo, ele partilhou de uma hã, pesquisa feita com. nós temos números de todo mundo, Sim, né. sim, E isso ele, está aberto, não sim, é números nossos, sim, né, é os fabricantes tudo que publicam, pois né, é. tá ali, tá bem na cara, é só olhar, né. E aí a conclusão que chega, a trimagem está boa e a porosidade está praticamente zero, tudo bem. Vários parapentes voam muito bem se a trimagem estiver boa. Agora, a porosidade pode estar maravilhosa, com a trimagem comprometida, Não funciona. não funciona. E aí realmente, quando a gente, nos cursos de pilotagem, percebe sintomas de parapentes cansados, e aí o piloto, né, eu converso ali, olha, tem que ir para revisão e provavelmente lá eles vão perceber que a trimagem está muito fora. Quando fala trimagem, é também na questão dos freios. Às vezes os Uhum, freios vão ficando curtos, e aí na hora que libera, não libera completamente. Né? É muito na questão das linhas. As linhas, aham. recrutamento de linhas, ou variação no comprimento das linhas. Ainda bem que não tem tanto problema, digamos assim, pelo menos que chega para mim. Assim. Uma coisa que eu percebi que os projetos mais antigos de parapentes, os perfis, talvez, a forma como os parapentes mais antigos funcionaram,
eles eram um pouco mais sensíveis a uma trimagem fora do padrão, né. Hoje tem velas que são mais picadas. Uhum. Então, por exemplo, tem velas que têm mais dificuldade, mesmo com a trimagem ruim, de entrar em parachutagem, de estolar, mesmo a trimagem estando ruim. Então, assim, por conta deles estarem um pouco mais picados, por conta das velas trabalharem um pouco mais avançadas, mais na frente dele. Mas isso já é uma compensação de projeto justamente para compensar É esse isso? problema de trimagem. É o que você está falando? É. Você está me afirmando isso, então? Sim, Show. total. Olha aí, ó, olha que Não, interessante. pode presta atenção nisso, né. Isso já é pensado na Interessante, compensação da vida útil do equipamento, né. interessante. Não é só performance, então, já é Não, segurança. não, é segurança, porque essa parte de, cara, 90% do pessoal que voa não faz manutenção, não faz revisão, né, não faz, infelizmente essa é a verdade, né. E, às vezes faz um laudozinho lá Uhum, para vender a sua vela, né. uhum. Aí, emite lá um papelzinho dizer que passou pelo olhar, mas não estourou linha, não checou costura, não checou nada. Mediu só porosidade, a porosidade estava boa e não checou linha, né. Então, Sim, esse é um problema seríssimo, sim. seríssimo, né. E tem uma coisa, né, cada marca tem a sua maneira de Uhum, fazer a manutenção, uhum. né. Swing tem uma medição de porosidade, Sol tem uma, Nova tem outra, Ozone tem outra, todo mundo tem o seu manual de manutenção. Uhum, Aqueles que estão dentro da PMA, uhum. né, que é o grupo que discute sobre esse problema, Sim, né. Esses têm o seu manual, né, a Sol também tem, manda para as oficinas, né, e faz quem quer, conforme a Sol determina. E é N problemas com isso. Mas enfim, manutenção de parapente é uma coisa que folga muito, a gente tem que tomar cuidado, né. Acho que no CIV você já toma cuidado, né, você visualiza já, você já entende bem o que que é uma vela cansada, né. Só no olhar já dá para ver sim. bem E o o reboque é o estado do equipamento. tira-teima, né. No Na reboque. hora que eu puxo no reboque, quando não tem vento, não tem como o piloto inflar para eu ver, porque se Uhum. tem vento o piloto infla, só da forma do piloto inflar você já vê, esse parapente ele tá precisando puxar muito ar, não tá legal. Aí Mas tu quando não tem já vento, sabe o que vai dar de reação se o cara der um front ou fazer um stall. sim, até um colapso simétricozinho, porque uma vela quebrada com colapso simétrico, se ele tocar no freio para não deixar girar, ela já entra em parachutagem, Olha. percebe? Uhum. Uma vela cansada, né? Mesmo que ele não vá fazer stall em si, porque às vezes ele vai fazer um curso, um programa base, Aham. né? Mas está com a trimagem comprometida. Faz uma simétrica, vai administrar com cuidado a simétrica, e não está sendo mão pesada. Se a vela está cansada, ele tocou no freio, já entra em Já é parachutagem. para-chute. Sim. Então é isso, pessoal. É. Vamos se atentar na parte de manutenção, cuidados com os equipamentos. É isso aí. Fica ligado aí. Então, vamos falar uma coisinha aqui que está volgando muito esse ano, né, o ano passado também já se falou muito sobre isso. É sobre a classificação e você entrar no mundo de instrução de voo livre, né. Você participou do novo, regulamento lá para das classes e Na CBVL, da CBVL, né, sim. e o que é necessário para chegar a um nível de voo duplo, de instrutor, ou só muda a categoria de piloto, participou de toda essa estrutura. Lembro que o anterior, se eu não me engano, era 80 e poucas páginas, 90 e poucas páginas, né, e agora veio para umas 34 páginas, então foi enxugado bastante coisa. Tá mais entendível, tá mais fácil você entender essa nova estrutura que rege a CBVL, mas, ainda a gente tem muito questionamento na parte de instrução de voo livre, né. Hum, Para mim ser instrutor de voo livre, tem coisas lá que são impossíveis, né. Vou ter que fazer 4.000
quilômetros OLC, sendo que boa parte disso eu tenho que fazer dentro da competição da CBVL, Uhum. né. Se pensa um pouco de mudar esse pensamento, né, de desconectar isso de dentro da competição da CBVL, né. Isso é uma coisa que a gente tem escutado muito sobre isso. Sim, a pergunta ela é ótima, Fernando, porque eh, quando pessoas diferentes se reúnem para falar disso, né, se na diretoria, né, de uma entidade, a visão é muito de competição, eles vão usar essas lentes como sendo Uhum, as lentes mais valiosas para se ver a qualificação de um piloto ou de um profissional, né? Quando ali, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse uma diretoria principalmente de instrutores antigos que passaram por grandes dificuldades, desavenças, desafios, tropeços, que erraram, que passaram por problemas, dificuldades, desafios, que são um universo diferente da competição, que são um uhum, universo onde você... Porque quando a gente fala no piloto de voo livre, no âmbito competitivo, é ele, no âmbito coletivo, voando sozinho para si mesmo. E os frutos da competência dele, ele colhe primeiro para ele. Eventualmente, ele partilha com os outros. E assim existe uma evolução. Quando a gente fala do profissional de instrução, mudou a palavra, não é competir, é servir, uhum, é colaborar para o bem-estar do outro, que é um aluno que está chegando, é o cara que vem sim, sonhando em aprender a voar. Como é que você cuida de um ser humano que muitas vezes não tem nenhuma pretensão em competir, em voar grandes distâncias, e tem que se provar um super piloto? Ele simplesmente quer experimentar o voo, né? Quando o instrutor se percebe um serviçal de um outro ser que é muito diferente dele, às vezes ele quer ir para a competição, ótimo, então, maravilha, é isso que você quer. Ele quer para a Croácia, ótimo, muito bem, é isso que você quer. Ele quer simplesmente, de vez em quando, fazer um voo, prego, que seja, um liftzinho, e isso é tudo que ele quer. Isso ele não almeja nenhuma relação diferente dentro do universo do voo. Para ele, evolução dentro do universo competitivo não faz sentido, porque às vezes o trabalho, o dia a dia das pessoas, dependendo do que a pessoa faz, ela já está imersa numa competição. Então o voo não é competição, é uma válvula que é para experimentar outra coisa que não é mais ser superior e ser pressionado para ser melhor que os outros, né? uhum. Muita gente entra no voo querendo isso, mas às vezes assim, o discurso é tão, tem que ser melhor, tem que voar mais alto, tem que voar mais longe, que a pessoa fala, puxa, é só assim que dá para voar? Bom, então vamos lá, vou assim, mas não era bem isso que eu queria no começo. Quando a gente fala em instrutor, formar instrutores, formar esses servidores, onde o voo, para muita gente, é uma terapia que vai ajudar nos problemas pessoais, vai aliviar a carga, vai botar carga no indivíduo que já está carregado pra caramba. Uhum, Então, assim, quando a gente fala em decidir, em falar em normatizar isso, com base em critérios só de competição, que são importantes, alguns requisitos que são colocados na questão de competência para se voar mais alto, mais longe, mais rápido. São critérios que têm valor? Tem, mas sim, tem que botar numa balança, porque para muitos seres humanos não é isso, o ponto não é esse. O ponto não é esse. E para muitos instrutores, se ele for um instrutor com perfil menos competitivo, talvez ele vá ser um melhor servidor, vai ser um melhor colaborador, um psicólogo. próximo, psicólogo, mais amigo. Não que isso não tenha dentro da competição, Uhum, mas ele tem um perfil diferente. E assim, quando a gente está falando um profissional da instrução, até dando voo duplo, não é porque ele tá servindo o sim, outro, tá servindo. não é? Uhum, A pessoa que procura fazer um voo duplo não tem que voar mais rápido, mais alto, mais longo. Não. É a experiência do primeiro voo no duplo. Então, o perfil desse cara, que ele tem que ser um bom piloto, não é competidor, sabe? Não é numérico, é aham, qualitativo. Número é uma coisa, qualidade é outra, é muito subjetivo. E ter essa sensibilidade, essa maturidade de se relacionar com pessoas
que estão a serviço, né, de outros seres humanos, e muitas vezes esse serviço não tem nada a ver com competição, e nada errado com competição, mas essas pessoas querem outras coisas, elas precisam às vezes de outras coisas, elas precisam aliviar as cargas. O papel do instrutor, ele é muito terapêutico, eu vejo. Ele é muito terapêutico, ele é muito humano, ele é muito sensível. É difícil fazer isso, é difícil você, como uma entidade CBVL, você estabelecer pré-requisitos para formar essa galera, Aham. ou os que já estão aí na ativa, lapidar isso. Eu passo por esse processo como instrutor com frequência. Então, assim, eu passo por um processo de autolapidação e de auto... Eu desconstruo muitas coisas que eu achava que tinham muito valor. A própria instrução, ela vai remoldando a gente. E quanto mais tempo a gente passa na instrução e quanto mais pessoas a gente interage e você quer ver o outro feliz, porque o teu sucesso enquanto professor é ver o outro Uhum. feliz. E ver o outro feliz não é necessariamente voando melhor que os outros. É estar feliz no voo. É difícil fazer isso, estabelecer fazer isso individualmente, aprender isso individualmente, que é o que acontece aqui, já é difícil. Você tem que estar muito sensível para evoluir, né, nesse, digamos assim, nesse aprendizado. Porque o instrutor acha que como instrutor, ele sempre ensina e tem pouco a aprender. Aos poucos, vai mudando isso. Você vai percebendo que você tem pouquíssimo para ensinar, muito para aprender. Com o outro, que é diferente de você. Aprender muito sobre o ser humano, que assim é muito difícil você estabelecer numa normatização esse aspecto de relacionamento com outra pessoa. É difícil dentro de casa, às vezes, com o companheiro, né, dando uma relação conjugal, é difícil a relação, Sim. né? A relação familiar, às vezes, é bem turbulenta dentro de casa, com pai, mãe, filhos, irmãos, tal, assim. Então, quando você está se relacionando com outro ser humano que você não conhece, num ambiente onde ele vem, às vezes, como foi para mim, o voo é uma boia de salvação, sabe? É uma coisa que, assim, é altamente terapêutica. Uhum. É difícil fazer isso. Eu vejo que o instrutor ele tem muito essa responsabilidade ao mesmo tempo e é difícil massificar esse tipo de formador. Critérios para você formar isso. É Uhum. muito difícil, né? Esse papo Sim. ele vai ficando filosófico, né, Não, Fernando? mas é Porque... interessante porque de todos que eu conversei até hoje, os bate-papos, tudo, se falou muito pouco sobre isso, Uhum, né? Eu vou usar um exemplo que eu acredito que seja muito pesado, mas é você entregar uma arma, uhum, né? Você entrega uma arma para uma pessoa, uhum, mas até ela pode saber atirar, mas ela vai saber usar no uhum, momento certo essa arma? uhum. Ou vai sair dando tiro para tudo que é lado, né? Boa, boa. Não adianta, né? Então você entrega uma carteira de instrutor, preencheu todos os requisitos lá, mas será que todos aqueles requisitos, a mensagem de instrução vai ser da forma correta, Uhum. né? Pode ser o melhor cara técnico, Exato. mas não uma pessoa humanizada para levar mais prazer, mais porque aprender a voar tem que ser tudo muito tranquilo, não é no berro, não é no tiro, não é gritando, não é, então como você falou, talvez essa pessoa está chegando ali para tampar um problema que ele já tem, então você tem que ser o psicólogo dele no primeiro momento. E talvez não só no primeiro momento, né, mas todo o processo de aprendizado dele, né, cada dia ele vai chegar Sim. de um jeito. Um dia ele vai estar mais Sim. azedo, um dia ele vai estar com dor de cabeça, um dia vai estar com dor de estômago, um dia teve um Sim. problema do trabalho, um dia não sei o quê. Perfeito. E você tem que apagar todo esse incêndio para aí começar o processo de ensinamento, né. Ele vai aprender quando você apagar todos os problemas dele, da vida particular dele. Aí, não, agora hoje, tá, chegamos num horário que agora tu vai começar a absorver o que eu tenho para te informar sobre o esporte, né. Então, quantas pessoas, né, como você falou, é difícil, né, de levar a esse ponto, né, eh, botar isso, em normas, né, Exato. né. É.
Eu vou botar lá na norma, você tem que ser um excelente psicólogo. Tá cheio de psicólogo ruim também. Tá cheio de psicólogo ruim, né, que se diz que é bom. Mas enfim, né, então eh, como, deixar isso de forma, mais nivelada, né. Nivelada eu acho que é uma palavra boa. Pra melhorar toda a instrução, né, e fazer o esporte andar, né, porque tá meio parado, né. Sim. Que essa nivelação, pelo menos também, ela eu entendi a expressão nivelada, mas assim, tem que inspirar também, sabe? E, a norma, ela também tem, eu vejo que ela também tem um convite para inspirar o outro, Sim, sabe? Né? sim, Nessa sim. nivelação, pô, deixa o outro às vezes, caramba, é isso que é interessante, tem valor, que uma entidade cobra para eu servir o próximo como instrutor. Que interessante, cara. Eu vou olhar isso, eu vou me qualificar, estou me inspirando nisso, nesse convite, né? Uhum. Às vezes a norma ela pode abrir nas entrelinhas convites, né? Hum. Porque aí também tem ganha um tom de sensibilidade também. Uhum. Sensibiliza o outro, é difícil sensibilizar o outro, é É, difícil, cara. é. Mas, quanto antes a gente fazer isso, né, Sim, infelizmente nosso atual presidente da CBVL vai sair, né, vai entrar uma nova gestão, sim, a gente espera que que continue, né, seguindo esse trabalho e que agregue muita coisa melhor, né, na próxima gestão, mas, que realmente consiga fazer essa virada de chave, né, para todos essas pessoas que estão dando aula, né, que não tem uma carteira, que não tem um registro, né, que venham, né, e também apostem, né, no trabalho da CBVL, para que a gente tenha força, né, perante governo e Ministério de Esportes e entidades, enfim, para a gente ser cada vez mais reconhecido, né, sim, como um esporte organizado, né. sim. Eu acho que isso é importante. E já que você colocou, né, nesses que ainda estão na clandestinidade, né, tem muitos que estão na clandestinidade que são excepcionais, têm vocação para ser instrutor. É essa a Ser cara questão. bom, mas ele não, eu não quero, para mim isso é bobagem, mas no fundo ele é um cara bom, é um cara que tem um monte de virtude para partilhar com a comunidade, mas ele prefere ficar, É, é, porque ele considera que é uma politicagem, isso, muitas vezes, isso, né, e aí não quer se envolver sim, dessa forma. Mas tem ótimas pessoas, isso tem, não, tem, né, infelizmente tá dessa forma, aí acaba usando pessoas, né, que da área dele, né, que são instrutores, tá tudo legal, aí vai sim, lá e faz cadastro por essas escolas. Mas enfim, é uma maneira de também de seguir o esporte. Mas é claro que nós precisamos essa nova geração de novas escolas, novas cabeças, né, para melhorar o andamento do esporte, né. Pessoal, show de bola, foi uma muito bom. conversa excelente, fazia tempo que eu não batia um papo desse nível, né, com o Kurt. É uma honra enorme sempre encontrar ele e divagar um monte de coisas, né. Nos bastidores a gente pode falar outras coisas que levam a gente para as estrelas, mas é melhor não levar isso para as conversas. Mas realmente, Kurt, obrigado por esse bate-papo, né. Eu acho que realmente você é uma pessoa fantástica, ajuda muito o esporte, faz muito pelo esporte, vai fazer muito ainda pelo esporte, né, e você sempre terá as portas abertas aqui na Família Sol. É isso aí. Quer mandar a última mensagem pra galera? Gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão pelo presente, né, desse momento presente que a gente partilhou aqui. É, cara, aqui, né, galera, onde as asas são materializadas aqui, a Sol é uma colaboradora e um serviçal, né, para a nossa entidade humana,
realizar o sonho. E assim, ontem eu falei isso pro Ari, né? Eu falei, cara, tá aqui numa, numa, digamos assim, num negócio, né? Que tem a ver com esporte, sim, tem a ver com competição, sim. Mas assim, esse aqui é um ambiente que ajuda muito o ser humano a estar na Terra de forma mais sagrada. Eu vou até me atrever a colocar dessa forma, de forma mais leve, de forma mais valiosa, quando a gente tem a oportunidade de ver a Terra por outras perspectivas, ver a estada na Terra por outras perspectivas. Eu vejo aqui como um portal. Eu fico, assim, sempre que eu estou aqui, assim, eu vejo muito mais do que estamos fazendo máquinas voadoras por conta de ser um esporte. Não. Tem muita gente que se relaciona com o voo de uma forma altamente evolutiva, estou falando para o nível da alma mesmo, para o nível através da matéria, através do corpo, através do parapente, a alma, ela tem, nessa relação com a atividade voo livre, é, é quase, é quase, a alma, ela pode experimentar uma espécie de uma oração. O que é estar em oração com amor, com Deus, com aquilo que a gente acha que é mais valioso, né, na nossa estada aqui na Terra. E estar aqui, nesse local, é, é como se eu estivesse dentro de um templo, sabe? É muito legal. Eu sei que isso aqui tem que funcionar da forma como funciona, com essa agitação, com essa, digamos assim, cumprir prazos e tudo isso que realmente produzir coisas demanda isso, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto aqui numa espécie de um templo. Então, assim, gratidão mesmo pela possibilidade dessa oração. A gente orou junto aqui, cara. Muito bom. Valeu, Fernando. Obrigado, Curti. Gratidão, cara. Valeu. Pessoal, é isso aí. Fiquem conectados que muito bate-papo vai vir aí ainda. É isso aí. Valeu.